Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom estarmos de volta com o programa O Pai das Misericórdias e fazermos essa unidade bonita e profunda. Santuário, sua casa, santuário. Acho que você tem ouvido isso sempre de mim, né? Mas é a maneira carinhosa que eu me dirijo a cada um de vocês, filho e filha do Pai das Misericórdias, para que este nosso intercâmbio seja cada vez mais livre e traga uma grande realização no nosso coração. Porque como é bom a gente conversar, como é bom a gente partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência aqui no santuário. Como reitor, nesses 2 anos que estou aqui, tem feito muita coisa, tem acontecido muitas coisas, muitos testemunhos, muita gente passando por aqui no santuário e deixando aqui a sua entrega, a sua confiança e voltando para casa também renovado, restaurado. Porque esse é o objetivo. Os que vêm aqui não voltam da mesma forma, mas é preciso vir com aquelas disposições que o filho pródigo voltou para casa. Consciente de quem é Deus, consciente e arrependido dos seus pecados e desejoso de voltar à obediência a Deus e permanecer na casa do Pai. É esse o grande ensinamento que o filho pródigo nos dá. E é assim que nós devemos vir a esse santuário, né? De que jeito eu vou para lá? De que jeito eu vou? É quando a gente vai para a igreja, né? Eu vou lá na igreja rezar, mas o que eu vou dizer para Deus, né? O que eu vou falar para Ele? Ou o que eu vou fazer lá? Só dizer, oi Jesus, aqui está o João, né? Ou chegar lá, sentar e ficar vendo o celular, né, as mensagens, tudo, e depois levanta e vai embora, né? Então você não teve um encontro com Jesus. Aqui sim, aqui é o lugar de você vir para rezar. Ficar em silêncio, tanto que a gente pede tanto silêncio aqui dentro do santuário, que é justamente para que as pessoas possam rezar, sabe? Não se distrair, não se dispersar, porque o barulho dispersa, né? O barulho distrai a gente. Então o santuário ele tem umas plaquinhas aqui que eu mandei aumentar as letras, porque fizeram a letra tão pequenininha que são poucos que não enxergam, né? E quem é distraído não enxerga nem letra grande, mas é preciso saber que dentro da igreja é um lugar de fazer silêncio, é um lugar de escutar a Deus. Ali o diálogo é eu e Deus, né? Deus comigo, eu com Deus. Assim é o nosso santuário. Vamos meditar um pouco hoje, Lucas 15, de 20 a 24, e rezarmos a Mãe da Misericórdia. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai ouviu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou. O filho lhe disse então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Jesus manifesta a presença de Deus, que é Pai, amor e misericórdia. O evangelista, que trata de um modo particular esses temas do ensino de Cristo, é Lucas, cujo evangelho mereceu ser chamado o Evangelho da Misericórdia. Cristo, enquanto é o cumprimento das profecias messiânicas, ao tornar-se encarnação do amor, que se manifesta em particular intensidade em relação aos que sofrem, aos infelizes e aos pecadores, torna presente e desse modo revela mais plenamente o Pai, que é Deus rico em misericórdia. Então vejo que esta parábola, da qual eu já comecei a falar no começo, aqui sobre o santuário, e que quanto mais nós ouvirmos é melhor, porque a gente esquece com facilidade uma coisa que a gente escuta uma vez só. E entre os judeus, né, a formação religiosa que a mãe e o pai faziam com os filhos
Eles não tinham celular, não tinham televisão, não tinham livros. Era memorizar as coisas e depois repeti-las. Então, enquanto eles trabalhavam, caminhavam, faziam as coisas, o pai e a mãe iam repetindo para os filhos os ensinamentos de Deus, o que os profetas falaram, contavam a história da salvação para a criança, né, ir lembrando, né, e também aprendendo a fazer a caminhada. Era assim que eram formados os crentes. E penso que também nós, como católicos, devíamos ser desta maneira com nossos filhos, com nossa casa, né? Fazer memória dos evangelhos de nosso Senhor, dos ensinamentos de nosso Senhor, para nós colocarmos em prática em família e vivermos e não esquecermos de Deus. Mas, como não se fala nada em casa de Deus, nem sequer reza antes de dormir, antes das refeições e nenhum outro momento, então, que memória esta família vai ter, essas crianças que estão crescendo vão ter de Deus? Se não se fala nada, se não se diz nada, se não se conversa sobre nada, então é muito sério, né, a formação dos nossos futuros crentes, porque aí o pai e a mãe que receberam dos avós a religião vivem ela, os filhos já mais ou menos vivem ou não vivem nada, então não vão crescer nesse ambiente, né, de fazer memória das coisas, de recordar as coisas. Mas é importante aqui nós olharmos para o retorno do filho pródigo, que eu muitas vezes tenho procurado aqui mostrar para as pessoas, né, o antes do retorno do filho pródigo. Por que aconteceu antes? O filho mais novo pediu ao pai para dividir a herança e dar a parte dele, iguais para o filho. O pai, o que ele fez? Ele acolheu o que o filho disse e deu, né, dividiu os bens dele e deu para cada filho, né, separou as coisas lá. O filho mais novo, ele pegou os bens e foi embora. Por que o filho mais novo quis que o pai dividisse os bens para que ele pudesse ter condições de ir embora? Por quê? Ele estava ali na obediência do pai, o pai da terra. E o pai da terra, que é um homem religioso, obediente a Deus, que ensinava a eles, né, as coisas de Deus. Então este filho não queria nem obedecer às ordens do pai, nem queria obedecer às ordens de Deus. E para ele não obedecer, ele precisava sair de casa. Então ele pegou os bens do pai, que o pai havia dividido, e foi embora para uma terra distante viver a vida como ele achava que tinha que viver, como ele achava que era o certo e que ele ia se realizar, ser feliz, sabe? E ia gozar a vida. E de fato, com os bens que ele tinha, que não foi ele que adquiriu com o seu trabalho, embora ele tenha trabalhado na casa do pai, feito muitas coisas, mas a herança é um trabalho que envolve não só ele, mas o irmão dele, os empregados, né, o próprio pai e as pessoas que ajudavam na casa. Às vezes a gente acha que o dinheiro é nosso, né? Mas aquele dinheiro é de todo mundo. Então ele foi e gastou, enquanto tinha dinheiro estava tudo bem, as coisas tudo funcionava, tinha muitos amigos, e depois começa a acabar o dinheiro, começa a acabar tudo, e ele ficou sem nada e nem comida tinha para comer. Ele teve que arrumar um emprego para trabalhar, e o que deram para ele de serviço foi cuidar de porco, que é um serviço bem cheiroso, né? Bem limpinho, né? Se bem que os porcos de hoje já vivem num lugar bem mais limpo, mas antigamente era no chiqueiro mesmo, era no barro. E ali ele toma consciência de como que era a vida na casa do pai e o que significava obedecer a Deus e obedecer ao pai. Ali tinha vida, ali tinha comida, ali tinha condições que ele ali não tinha. Então ele decide voltar para a casa do pai. Aí ele volta nessas condições, arrependido dos seus pecados, arrependido de ter desobedecido o pai e a Deus, e desejoso de voltar à obediência. Me trata como um dos seus empregados que obedece ordem. Sabe, gente, é com esta disposição que os peregrinos devem vir ao santuário do Pai das Misericórdias. Ou vem para agradecer a Deus as graças que já recebeu, ou vem como quem tem consciência dos seus pecados e volta à obediência a Deus e à fidelidade.
Vamos pedir ao Pai, à Mãe das Misericórdias, esta graça de nós sermos filhos e filhas que dê ouvidos àquilo que a Mãe ensina. A Virgem Maria, nas suas aparições, nos tem chamado a atenção. Volte para o meu filho. Vida de oração. Façam penitência. Mude de vida, se converta. Escute meu filho. Vamos entregar a essa mãe o nosso coração e pedir que nos abramos a essa graça que Deus está nos oferecendo. Rezemos. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. E pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, desça sobre todos vocês a bênção do Deus misericordioso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.